O objetivo aqui nesse vídeo hoje é continuar o estudo do livro A Ciência de Ficar Rico, tá? E hoje eu quero trazer um capítulo muito interessante que fala sobre como o dinheiro chega até você. Então fica comigo até o final e você vai descobrir como chegar um pouquinho mais perto da sua prosperidade. Oi, gente, Simone Santos aqui. Vamos continuar então lendo esse capítulo, que é um capítulo bem pequenininho também, mas tem alguns insights muito valiosos, né, pra gente que quer chegar a ter muita prosperidade, a ter abundância, né? Sei que esse não é um desejo de todo mundo, né? A maioria das pessoas deseja apenas ter o suficiente para viver, né? Quando a gente entende as regras do jogo da vida, quando a gente entende como a realidade é criada, a gente percebe que a gente não precisa ter somente o suficiente para viver, que não é ganância querer ter mais, querer ter abundância de prosperidade, abundância na nossa vida de uma forma geral. Isso não é ganância, isso é uma promessa divina. Quem foge disso é que está cometendo o pecado. Quem vai para a pobreza, quem vive na miséria, né? Quem está doente, quem não está vivendo tudo aquilo que nasceu para viver, está se desviando da promessa divina na vida dela, né? A gente sabe pela Bíblia, pelos ensinamentos de Jesus, que Jesus veio para dar vida em abundância. E toda a mensagem que ele traz na Bíblia é em torno disso realmente, né? Ele fala que a gente vai fazer coisas maiores do que as que ele faz, do que as que ele fez. Tudo que a gente pedir em oração a gente recebe em nome do Pai. Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores que existe, a gente vai falar para uma montanha se mover dali para lá e ela vai se mover. Então tá cheio de referências na Bíblia que a gente sim nasceu para ser abundante em todos os sentidos, né? Mas o nosso inconsciente coletivo, a nossa sociedade condena a riqueza, condena os ricos, né? É só a gente olhar para as novelas da Globo, por exemplo, que a gente vai perceber que as pessoas que têm dinheiro normalmente são as de mau caráter, né? Desde que eu era criança, agora eu não sei como é que tá, porque eu não vejo mais. Mas quando eu era criança, né, eu via muito mais. E era sempre assim, gente. Quem tinha dinheiro é quem era corrupto, quem fazia negócios escusos, né? Quem era mau caráter, quem passava por cima das pessoas, quem explorava, enfim, era do mal, né? E o bonzinho era o pobre, que passava perrengue na vida. Então a gente cresce com essa ideia de que ser rico não é coisa de Deus, tá? E essa é uma ideia totalmente equivocada. Inclusive, aqui nesse livro, ele já começa os primeiros capítulos tentando convencer a gente que é nosso direito sim ser abundante, é nosso direito sim ser rico, né? Porque como que a gente pode colocar no mundo as nossas potencialidades? Como a gente pode louvar a Deus? Como que a gente pode viver tudo que a gente nasceu para ser, se a gente passa a vida inteira tentando sobreviver, tentando comer, né? Tentando ali buscar, se esforçando demais para buscar o mínimo para nossa sobrevivência, né? Isso não tem lógica, isso não tem sentido. Isso é querer manter a gente numa prisão, tá? Uma prisão que a gente depende o tempo todo do emprego que paga mal, e quanto mais a gente se esforça, né? Quanto mais empregos a gente pega, parece que menos a gente ganha, né? Então, é dependência da rede bancária, de empréstimos, de cartão, de não sei o que, a gente se vê, né, depois de um certo tempo na vida adulta, ali envolto naquela mesma situação que a maioria da população vive, né, preso ali naquela corrida dos ratos, como diz Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre. A gente entra ali no sistema e não consegue mais sair dele, né? Quando a gente não tem o conhecimento das regras do jogo da vida, a gente fica preso ali até o fim da nossa vida, não é verdade? E esse livro aqui, ele ensina a gente, ele dá um caminho pra gente parar de sair, parar de viver na mediocridade, tá? Pra gente realmente viver tudo aquilo que a gente merece e que a gente nasceu pra viver, que inclusive é uma promessa divina na nossa vida, tá? E nesse livro aqui, então, gente, nesse capítulo, né, ele fala assim, como a riqueza chega até você. Vamos lá. Quando eu digo que você não precisa fazer negócios escusos, não quero dizer que não deva fazer negócio algum. Ele já começa aqui o capítulo citando o que ele falou no capítulo anterior, né? Que a gente não deve se meter em nada ilegal, né? Óbvio, a gente sabe disso, né? Porque isso traz consequências negativas. Porém, não quer dizer que a gente não deva fazer negócios, né? Nem que você esteja acima da necessidade de negociar com seus semelhantes. Estou dizendo que não precisa negociar injustamente. Não deve conseguir coisa por nada.
mas pode dar a cada homem mais do que recebe dele. Aqui no primeiro parágrafo já traz uma importante e polêmica lição, né? Que ele já começa a introduzir o assunto do capítulo aqui, falando que a gente tem que dar mais do que aquilo que a gente recebe para fazer. Esse é um dos pulos do gato da abundância, né? E muitas vezes a gente acha que é explorado quando a gente, por exemplo, está numa empresa e a gente faz mais ou acha que faz mais pelo qual a gente é pago, né? E a gente não deveria fazer mais porque a gente não recebe aquilo, né? Então a gente faz o mínimo, né? E muitas vezes nem isso a gente faz, né? Eu já trabalhei anos numa grande empresa e já vi muitas situações que às vezes nem o mínimo a pessoa tá querendo fazer ali, né? É só o chefe virar as costas que a pessoa para realmente de trabalhar. Então, essa é a realidade da maioria da nossa sociedade, né? Do inconsciente coletivo, é realmente fazer aquilo pelo qual foi pago, né? De certa forma não está errado, mas quando você entende as regras do jogo da vida, quando você entende que você não está trabalhando para a empresa, você está trabalhando para você, é o seu nome que está sendo colocado ali naquele trabalho, naquele serviço, né? Então, se você faz um serviço, um trabalho mais ou menos, o que isso significa? Que você é mais ou menos, né? Se você começar a olhar por essa ótica, isso pode começar a fazer sentido para você. Então, vamos continuar aqui. Você não pode dar a cada pessoa mais em valor de mercado de dinheiro do que recebe dela, mas pode lhe dar mais em valor de uso do que o valor em dinheiro que recebe. Ele vai explicar. O papel, a tinta e outros materiais neste livro podem não valer o dinheiro que você pagou por ele. Mas, se as ideias sugeridas aqui lhe renderem milhares de dólares, você não terá sido enganado pelas pessoas que o venderem. Terá recebido um grande valor de uso por uma pequena soma em dinheiro. Então, o que ele está querendo introduzir aqui? Né? Ele está querendo dizer que mesmo que o serviço que você faça tenha um valor pequeno, tenha um preço pequeno, que o seu cliente paga, que o seu empregador pague para você, é o seu dever dar mais daquilo que ele te paga, né? Porque o exemplo que ele deu foi aqui do livro, né? Apesar desse livro ser bem baratinho, o que ele te traz em valor, né? O que ele pode te trazer na sua vida em resultado vale muito mais do que o valor desse livro. E é assim que a gente deve se comportar na nossa vida profissional também. Suponhamos que eu tenha o quadro de um grande artista que em qualquer comunidade civilizada valha milhares de dólares. Eu levo à Baía de Baffin e, usando a arte de vender, convenço um esquimó a trocá-lo por peles, no valor de 500 dólares. Na verdade, eu o estaria enganando, pois o quadro não tem utilidade alguma para ele. Não acrescentará nada à sua vida. Então, mesmo que você ofereça algo que tenha um preço elevado para alguém que não vá utilizar da forma adequada, aquilo ali não vai ser uma troca justa, né? Porque ele dá o exemplo aqui, se ele vender um quadro de um grande artista famoso, né, que vale milhares de dólares, e trocar por peles no valor de 500 dólares, mesmo que o esquimó tenha em posse dele aquela obra de arte valorosa, para ele não vai servir de nada, né? Porque ele não vai fazer nada com aquilo, né? Mas suponhamos que eu troque as peles por uma arma no valor de 50 dólares. Nesse caso, ele estará fazendo um bom negócio. A arma servirá para o esquimó conseguir mais peles e muita comida. Vai acrescentar algo à sua vida sob todos os aspectos. Ela o fará rico. Então, a troca aqui foi mais justa, entende? Por quê? Porque ele pegou as peles e trocou por algo que, mesmo que o valor seja pequeno, o preço seja menor, mas vai ser útil para ele, porque ele vai poder caçar mais, ele vai poder fazer mais negócios com aquela arma, né? Então, essa troca foi mais justa, apesar do valor da arma ser inferior do que o valor do quadro, do grande artista, porém, vai agregar um valor muito maior para a vida daquele esquimó do que o quadro do artista, né? Então, é essa ideia que ele quer implantar aqui no nosso subconsciente, né? De que a gente deve oferecer mais em valor para as pessoas do que realmente elas estão nos pagando. Quando você passa do plano competitivo para o plano criativo, tem condições de examinar detalhadamente suas transações comerciais. E se está vendendo a alguém algo que não acrescenta nada mais à vida dessa pessoa do que aquilo que ela lhe dá em troca, deve deixar de agir assim. Você não tem de derrotar ninguém. E se estiver no negócio que prejudica as pessoas, saia dele imediatamente.
né? Então a gente não tem que ganhar vantagem em cima das pessoas, né? A gente tem que sair do plano competitivo, que é o que é estimulado nas grandes empresas, né? Nas grandes organizações, aquela competição entre os funcionários, e partir para o plano cooperativo, onde todo mundo ganha. Essa é a forma mais honesta, mais fácil de enriquecer do que aquela luta, né? Quando você está ali lutando, quando você está ali competindo com os seus colegas de trabalho, isso não vai agregar à empresa, isso vai estimular a briga, isso vai estimular um ambiente negativo, compreende? E quando você estimula que as pessoas trabalhem, cooperem umas com as outras, é muito mais vantajoso para a sua equipe, para a sua empresa, do que a competição em si. Dê a cada pessoa mais em valor de uso do que você recebe em dinheiro. Assim, cada transação comercial que você fizer estará acrescentando a vida ao mundo. A gente pode ver muito isso, né, nas redes sociais. Quando um grande player vende os seus cursos, normalmente ele oferece, além do curso em si, vários bônus, né? E é isso aqui que ele está querendo dizer. Né? Quando você paga um valor por um curso de um professor, de um mentor que você quer entrar, e ele te oferece ali 3, 4, 5, 6 bônus, ele tá te dando mais em valor do que você está pagando a ele, né? E muitas vezes, gente, eu já comprei cursos online onde o que mais me interessava era o bônus em si, não necessariamente o curso principal, né? Então a gente vê muito isso, esse perfil de você oferecer mais pelo que você está recebendo nas redes sociais. É muito óbvio isso, né? Se você emprega pessoas, deve receber delas mais em dinheiro do que o valor do salário pago. Mas é possível organizar o seu negócio de modo que ele reflita o princípio da promoção, fazendo com que cada empregado possa, se quiser, avançar um pouco mais a cada dia. Então aqui é a situação polêmica, né? Se você é empregado ou se você é empregador, no caso ele está falando aqui se você emprega pessoas, né? Os teus funcionários, eles deveriam usar esse princípio, né? De agregar mais à empresa do que aquele salário que eles estão recebendo, que a gente é muito raro a gente conseguir achar uma pessoa, um funcionário, um empregado que trabalhe dessa maneira, né? Muitas vezes essas pessoas são chamadas de puxa-saco, né? Às vezes as pessoas dão ideias legais para os chefes, às vezes as pessoas estão ali junto, chegam, que se interessam pela empresa, tá? Tô dizendo isso de uma forma geral, claro que há exceções. E aí as pessoas que simplesmente estão dentro daquela empresa para trabalhar, pelo qual elas foram pagas e nada mais, ficam rancorosas com pessoas que agregam mais à empresa e logo chamam aquelas pessoas de puxa-saco. Por quê? Porque tá querendo mostrar serviço. Mas, gente, elas estão utilizando esse princípio aqui do livro da Ciência para Ficar Rico, né? Elas estão agregando ou tentando agregar mais valor, estão tentando mostrar o seu valor, né? Mais do que pelo qual elas foram pagas. Claro que há exceções. E aí, gente, quando surge uma promoção, quando surge a oportunidade de oferecer uma promoção para alguém, quem que os chefes vão promover? Aquele rapaz que, por mais qualificado que ele seja, ele faz o serviço dele, entra na hora, né? Entra e sai, não faz nada além, não dá nenhuma ideia, não demonstra nenhum interesse pela empresa, né? Faz apenas aquilo pelo qual é pago. Ou aquela outra pessoa que eu como chefe, né? Eu tô olhando, ela tá sempre junto, ela tá querendo agregar, mesmo que não agregue em nada, tá querendo ali, tá se mostrando próximo de mim, próximo da empresa, interessado pelos assuntos da empresa. Por mais que ao olhar dos outros companheiros ele não faça nada, qual dessas pessoas tem maior probabilidade de ser promovido? É óbvio que é quem está mais próximo, né? Quem está ali querendo mostrar serviço. Então, gente, é exatamente esse princípio que ele está tentando mostrar aqui, né? Tentando mostrar pra gente que a gente tem que agregar mais valor à empresa que a gente trabalha do que o salário que a gente recebe. E se for possível, né, o empregador estimular o princípio da promoção, que é a meritocracia, que é tão criticada aí fora pelas pessoas, né? Quem faz mais, recebe mais. Quem faz ali o essencial, recebe o essencial. E eu acho isso bem justo, na verdade, né? Então, se você for empregador, se você quiser trabalhar com esse princípio, trabalhar com essa lógica da promoção, né? Dê a oportunidade para seus subordinados de que se eles fizerem mais, eles ganhem mais também, né? Você pode fazer com que o seu negócio proporcione aos empregados o que este livro está lhe proporcionando.
pode conduzir o seu negócio de modo que ele se torne uma espécie de escada, por meio da qual cada empregado pode subir para a riqueza. Dada essa oportunidade, se algum deles não enriquecer, a culpa não será sua, né? Então, o que ele está falando aqui? Se você criar na sua empresa, entre os seus funcionários, a ideia de quem faz mais ganha mais, quem mostra mais serviço vai ser melhor remunerado, né? Vai ser premiado por isso. Se você estimular isso e as pessoas não conseguirem ganhar mais, não conseguirem crescer, aí a culpa já não vai ser sua, porque você está fazendo a sua parte. É o que ele está tentando dizer aqui. Finalmente, o fato de você criar a sua riqueza a partir da substância informe, né, que é essa substância amorfa que preenche e penetra todos os interespaços do universo, que ocupa todo o ambiente que o rodeia, não significa que ela vai se formar no ar e aparecer subitamente diante dos seus olhos, né? Então ele está dizendo aqui que não é mágica, né? Apesar de muitos mentores aí, gurus falarem que você precisa apenas pensar. E, inclusive, no filme O Segredo, né, tinha cenas assim que você pensava no desejo, pluf, aquele negócio caía no seu colo, né? É óbvio que não é assim que a coisa funciona, não é bem assim que a coisa funciona, né? Porque a gente tá aqui na Matrix, a gente tá na 3D e é preciso, além de convencer a nossa mente de que a gente merece aquele objetivo, também fazer algo no plano físico, se movimentar na direção do seu desejo, né? E aí ele traz um exemplo. Se você quer uma máquina de costura, por exemplo, não estou dizendo que deve imprimir o pensamento de uma máquina de costura na substância pensante até que a máquina apareça, sem ajuda alguma, no lugar em que você está ou em qualquer outra parte, né? Não quer dizer que você vai fazer assim, pensou, plum, vai aparecer aqui a máquina do meu lado, né? Mas, se você quer uma máquina de costura, guarde a imagem dela com a certeza absoluta de que ela está sendo feita ou de que está a caminho. Ou seja, imagem e fé, imagem e não ter dúvidas de que aquilo ali vai ser seu. Depois de formar o pensamento, uma vez, um único pensamento na substância informe, acredite absoluta e definitivamente que a máquina de costura está a caminho. Nunca pense ou fale nela a não ser com a certeza de que vai chegar. Afirme que ela já é sua. Gente, eu já contei aqui para vocês vários exemplos lá no meu passado de quando eu queria uma experiência, de quando eu queria alguma coisa, eu simplesmente escolhia, eu vou viver isso. E não tinha a menor dúvida de que aquilo ia chegar para mim. Eu era mais nova, né? Eu não tinha tanta crença quanto eu tenho hoje, né? Quando a gente vai entrando na idade adulta, no mercado de trabalho, a gente vai fortalecendo algumas crenças negativas, né? Que nos bloqueiam. E naquela época, quando eu era mais nova, eu não tinha tanta crença, então eu simplesmente escolhia o que eu queria viver e me jogava no mundo, né? E não tinha nenhum pensamento contrário àquilo, gente. Eu simplesmente escolhia e era isso. E é isso que ele tá falando aqui, ó. Pra gente não pensar ou falar na coisa, né? No objeto, a não ser com a certeza de que ela vai chegar, né? E eu lembro que quando eu queria entrar naquela escola lá, famosa, na minha adolescência, né? Eu ficava no ano anterior, era por concurso, falando que eu ia estar naquela escola no ano que vem, eu ia estar lá, porque eu ia ser assassado, porque eu via pessoas com a camisa da escola na rua, eu ficava, nossa, eu admirava a pessoa, sabe? E eu tinha certeza no meu coração de que eu iria estudar lá. E mesmo não passando na prova, gente, o universo reorganizou tudo e eu fui chamada para trabalhar lá. Então, são tantos milagres que acontecem quando você realmente acredita, quando você tem a certeza de que aquilo ali vai vir para sua vida, que você fica até chocado, né? Como as coisas funcionam, como tudo se desenrola e de maneira surpreendente que não tem nem como você afirmar que não foi Deus que colocou na sua vida, de tão milagrosa que foi a situação que te levou ao teu objetivo, tá bom? Ela, a máquina, será levada a você pela ação do poder da inteligência suprema sobre a mente dos homens. Se você mora no Rio de Janeiro, pode ser que alguém chegue de São Paulo ou do Japão para uma transação comercial que terá como resultado a obtenção do que você deseja. Nesse caso, o negócio todo será tão vantajoso para essa pessoa quanto para você, né? Ou seja, gente, o universo trabalha pelo princípio da cooperação e não da competição. É sempre uma troca, é sempre uma relação ganha-ganha. É assim que o universo trabalha. Não esqueça nem por um instante que a substância pensante está em tudo.
comunica-se com tudo e pode influenciar tudo. Vocês já viram na televisão, provavelmente em algum filme, uma imagem da conexão dos nossos neurônios na cabeça, né? Que tem aquela rede e fica passando umas luzinhas assim, tudo conectado um com o outro. Então, gente, é assim que funciona, é assim que nós somos. Nós todos somos uma consciência, todos os seres humanos, tudo que existe faz parte de Deus, faz parte da consciência divina. Então, quando a gente tem uma ideia, uma vibração, né, uma ideia que gera um sentimento ali, uma emoção, uma vibração com relação àquela ideia, tudo que está em ressonância, né, começa a se conectar, igual as nossas conexões neurais, e começa a ser atraído para a nossa vida. E é isso que ele está dizendo aqui, né, que não esqueça nem por um instante que a substância pensante está em tudo, comunica-se com tudo e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante para uma vida mais completa e melhor é responsável pela criação de todas as máquinas de costura existentes e pode provocar a criação de outros milhões delas. E fará isso sempre que os homens a fizerem funcionar por meio do desejo e da fé. E agindo do modo certo, né? Então, gente, não existe limitação de recursos para aquilo que a gente queira ter, ser ou viver na nossa experiência humana. Porque tudo pode ser criado, tá? A substância pensante, ela vai criando à medida que os nossos desejos e a nossa fé vai sendo aflorada.